Eu raramente faço vídeos com relatos pessoais, né? Vocês vão ver eu dando alguns exemplos aqui, eu nunca aprofundo muitas histórias. Eu já passei por situações parecidas com vocês, e eu diria que muitas delas eu superei, por isso eu não falo tanto, não conto tanto minha história, né? Talvez eu faça isso em algum momento, mas uma coisa que eu queria destacar nesse vídeo, e aí tem a ver com o componente pessoal. Enfrentar meus traumas me fez curar o que seria uma espécie de depressão, melancolia constante. Vou explicar isso, né, e talvez vocês se identifiquem com isso e até tomem como inspiração para vocês enfrentarem seus traumas e conseguirem não fugir deles, mas processá-los. Eu vivi a vida muito, desde jovem, numa espécie de depressão leve, ou melancolia constante. Não era uma situação que eu era deprimido, porque eu conseguia fazer as coisas, até era bastante motivado para fazer as coisas, então não sofria de desmotivação, mas tinha constantemente pensamentos ruins sobre mim, crenças disfuncionais sobre mim, no sentido de desprovido de autoestima, de autoconfiança, pensava em acabar comigo mesmo, e vivia uma melancolia achando que minha vida era uma merda. Não significa que ela não fosse em algum momento. Principalmente na adolescência, eu passei por muitas situações difíceis, muitas situações de perda graves, passei por situações de desvalorização e bullying, né? Muito bullying, por pessoas que me fizeram muito mal nos meus meios sociais, nos lugares que eu frequentava, sobretudo nos colégios que eu frequentava, né? Não tinha muito apoio em casa para lidar com isso. Eu acho que minha situação familiar, inclusive, piorava, né? Minha mãe não compreendia muito bem, não me tratava muito bem em relação às coisas que eu passava no colégio. Então, eu tinha pouco apoio, né? Pouco apoio, muita desvalorização social. Isso me fez ser uma pessoa que odiava a vida. Só que eu conseguia ter amigos, conseguia estudar, conseguia depois trabalhar, né? Conseguia levar as coisas adiante, conseguia socializar com bastante desconforto, mas conseguia, só que tinha essa coisa, alguns sentimentos meio estranhos, né? Desconforto na socialização, muita insegurança para me comunicar com as pessoas, muita insegurança, eu vivia muito calado, fechado, muita insegurança para me comunicar, muito medo do que as pessoas iam achar de mim, e um sentimento latente de que minha vida era ruim. Mesmo nos momentos que eu estava feliz, eu estava triste. É estranho isso, era um sentimento disperso. Não era, na prática, uma depressão, mas é como se eu pensasse como um depressivo. Eu não deixava de fazer as coisas, eu tinha motivação para tentar mudar a minha vida. E é o que eu fiz, eu estudei, eu trabalhei, né? Eu sofri muito bullying sobre minha aparência física, eu comecei a malhar por causa disso, fazer dieta, alimentação correta, né? Para tentar superar isso. Eu sofria bullying, que as pessoas achavam que eu não era um cara inteligente, que me chamavam de burro, então o que eu fiz, estudei, eu consegui ter motivação, então não estava bem deprimido, mas parecia era algo parecido, porque era um mal-estar constante, eu tinha um mal-estar de existência no mundo, que foi provocado pelos contextos que me colocavam um mal-estar de existência no mundo, num colégio e relações sociais, onde eu sofria por estar ali, porque eu era desvalorizado, invalidado, criticado, mal visto, difamado, e chegava em casa e não tinha apoio nenhum. Então me sentia solitário. Por quê? Meus pais não compreendem o que eu estou passando, não tenho amigos no colégio. Eu criei amigos em círculos que são poucos convencionais, de nerds de videogame, né? Muitos podem estar se identificando com isso, né? De videogame, RPG, coisas que foram meio que fora da escola, né, criando outros círculos sociais, de pessoas também bastante, na época, bastante, há 30 anos atrás, bastante inadequadas socialmente. Hoje é mais popular, nerd de RPG, de videogame, na época não era tanto. Então eram pessoas também socialmente inadequadas, mas que serviam de fonte de apoio com as quais eu podia me comunicar e falar sobre o que eu passava.
poder ficar triste junto dessas pessoas que também ficavam com o que elas passavam nos seus círculos sociais. Então eu tinha uma espécie de sobreposição de traumas que tem a ver com a criação familiar, que não digo que foi ruim, mas não digo que foi positiva. Ela não me dava muito um senso de autonomia ou de ser amado. Eu tinha pais que vieram do campo, né? Então eles tinham uma criação típica do campo, mais dura, mais severa, pouco emocional. Então não tinha muito afeto, também tinha dificuldade de compreensão do que era a vida que eu estava levando na cidade, o que era que eu passava no colégio. Ninguém entendia. Então não tinha muito apoio e a questão do bullying funcionou como um processo constante de retraumatização, porque desde que eu me vejo lembrando do colégio, 5 anos de idade, até os meus 15, eu passei por bullying. É muito tempo. Muito tempo e que certamente marcou como um processo de retraumatização constante. Eu tinha muitos traumas e eu tive que enfrentá-los. E as piores coisas possíveis me fizeram enfrentar esses traumas. E a partir do momento que eu não podia mais fugir deles, porque eu vivi até os 30, até os 25 mais ou menos, sem pensar que isso tivesse me marcado. Eu pensava, olha, agora com 19 anos eu entrei na faculdade, morando em outra cidade, vivendo de uma maneira, morando sozinho, né? Eu pensei, agora eu tenho uma certa independência, minha vida mudou, e na faculdade eu vou muito bem, então as pessoas me reconhecem pelo que eu faço, mas tinha algo errado, essa sensação de inadequação ou de infelicidade, de não ter momentos felizes, permanecia. Era como se fosse um traumazinho ali de fundo que levava a uma melancolia existencial. Só que foi necessário que eu passasse por outros 2 traumas muito fortes para entender que eu deveria enfrentar o que eu passei no passado. E esses traumas foram 2 relacionamentos, um de longo prazo, em que a pessoa me desvalorizava fisicamente, ou seja, estava me retraumatizando por uma coisa que me fazia sofrer bullying, porque eu sofria muito bullying porque eu era pequeno e muito magro. Então, homens fazem bullying violento com os outros, né? Homens fazem bullying violento. Eles veem você um menino pequeno, eles te batem, né? E mulheres, quando chega na adolescência, fazem bullying também. Elas vão falar, o Alan tem características bonitas, ele tem um olho claro, não sei o quê, só que parece uma criança. E começam a falar pejorativamente, como não te vissem como uma pessoa atraente, começam a fazer piadas perversas, o fato de eu ser muito magro, muito pequeno. Eu cresci posteriormente, lá com 17 anos que eu estiquei, né? Então, era algo problemático para mim, né? E eu passei por isso. E eu tive um relacionamento relativamente longo, onde a pessoa tentava me manipular com culpa, me fazendo ter um mal-estar constante com o meu corpo. Eu já tinha começado a malhar, se eu começasse a crescer, essa pessoa me chamava de gordo. Se eu emagrecesse, ela falava que tinha vergonha de mim porque eu sou muito pequeno. E era uma pessoa muito bem vista, como bonita socialmente. Então, ela usava isso para falar, olha, eu sou uma pessoa tão bonita, eu estou praticamente fazendo favor. Ela me manipulava a acreditar isso. E era uma pessoa muito mimada, que usava muita chantagem emocional, coisa que ela aprendeu com a mãe. E fazia isso comigo. Todas as chantagens dela tinham a ver quase sempre com esse tipo de característica, me invalidar fisicamente. Quando terminei essa relação, infelizmente em seguida tive outra, não longa, curta, de muita ofensa verbal e gritaria. Algo que eu tive em alguns momentos dentro de casa, na infância, em algumas experiências familiares, e que me deixavam muito assustado e com muito medo, muito intimidado, né? E algo que tinha em alguns parentes meus, tios, e estava presente na minha experiência familiar como um todo, além do meu lar, e que me causava muitos danos. Eu odiava gritaria e briga, odiava esse negócio.
E aí eu me relacionei brevemente com uma pessoa com características que na época eu achava que eram borderlines, hoje eu já penso que era uma pessoa antissocial, muito agressivas, muito violentas, de muita ofensa verbal, muito grito. E aquilo me deixava na merda. Assim, eu chorava cada vez que lidava com aquilo. Só que essas coisas me fizeram ter que lidar com coisas que eram traumatizantes. Primeiro, na relação mais longa com bullying de características físicas, na relação física sobretudo, mas envolvia outras coisas também, né? E né, depois com esse tipo de dinâmica social muito agressiva e que eu vi que tinha em alguns momentos, em vários, não só eu, mas primos meus passaram e com parentes e que tinha a ver com um tipo de socialização na minha família e que era muito adoecedora para mim. E isso me fez ter que lidar com os traumas. E lidando com os traumas aí, a minha contribuição, eu estou contando um pouco dessa história que eu não gosto de contar, lidar com isso me fez voltar a essas experiências precoces da infância e da adolescência, que era onde estavam os traumas. O que aconteceu nos relacionamentos foi que eu fui retraumatizado. Mas eu vou te dizer para vocês, esses relacionamentos foram maldições que me fizeram muito mal, mas bênçãos, sem querer. Eu não perdoo essas pessoas, não mantenho contato com essas pessoas. Se você me perguntar o que eu espero delas, eu espero que se explodam e que sofram bastante. Não quero nenhum contato com essas pessoas. Não tenho nenhum bom sentimento em relação a essas pessoas. Mas foram relações que, sem querer, me permitiram processar meus traumas, o que hoje me fez bem. Assim, essas pessoas me obrigaram a lidar com meus traumas. E me obrigando a lidar com meus traumas, me permitiram sair de um estado que eu poderia ter ficado a vida inteira, de uma semi-depressão, de uma espécie de melancolia constante, de mal-estar no mundo que eu não entendia de onde vinha. E que era óbvio que vinha da minha vida, da minha infância, da minha adolescência. Era óbvio. Eu não sabia que esse mal-estar era esse constante. Eu só vivia infeliz. Eu agora posso dizer que eu sou uma pessoa que posso buscar a mudança em meu estilo de vida para tentar ser feliz. E eu por muitos anos não fui, mas eu fui porque eu fui retraumatizado. Então dos 30 e poucos anos para cá, eu tive que reconstruir minha vida, me reconstruir minha imagem, me regular emocionalmente, sair desse estado de melancolia. Talvez depois da melancolia não é que eu tenha ficado mais propenso à felicidade, mas eu não sou propenso à infelicidade. Eu lido com as coisas de uma maneira muito mais prática. E não tenho uma sensação de sofrimento. Eu fiquei muito mais regulado emocionalmente. Mas eu tive que enfrentar. Enfrentar significa, não é esse trauma dessas relações, 2 relações que me fizeram mal. É o trauma lá. Voltar ao meu passado e entender que aquilo que estava lá atrás está aqui. E isso que me fez enfrentar isso durante anos. Entender o que causava cada elemento disfuncional em mim que me fez me tornar funcional. Hoje eu não tenho autoestima baixa, eu vejo só uma pessoa de autoestima normal. Autoestima demais é ruim, né? Autoestima demais, você pode ficar uma pessoa socialmente predatória, se achando melhor que os outros. Então não é bom, mas eu tenho uma autoestima boa. Autoconfiança no que eu faço, sei que eu sou bom professor, sei que eu sou inteligente, né? Não me acho feio, inadequado, nada disso. Curou esses problemas. Autoestima e autoconfiança eu tenho. Hoje não tenho essa tristeza constante, uma sensação. Eu tenho insatisfações típicas da vida, que podem ser insatisfações com alguma coisa no trabalho, insatisfações com o clima, que eu não gosto de calor e moro numa cidade quente. Insatisfações que as pessoas têm com coisas práticas. Eu não tenho um sentimento existencial de inadequação e sofrimento no mundo, de melancolia constante. Não acho que minha vida é uma merda. Eu posso achar que ela deve melhorar e eu preciso fazer mudanças para melhorar, buscar um apartamento melhor, mudar de bairro, mudar de cidade, viajar mais, né? Estar aberto a novas experiências. Eu sei que pode ser feito para melhorar mais. Mas eu precisei sofrer. E isso é uma sensação que eu quero passar a vocês,
porque vocês podem achar que o que vocês passaram de traumas recentes e que às vezes te fazem ouvir esses vídeos aqui não tenha função nenhuma e são só sofrimento. Só que uma sensação que eu tenho e que eu sei que alguns de vocês depois de anos, sei lá, me assistiram há 3 anos atrás, aí chegam e me mandam uma mensagem: Alan, eu já recebi mensagens assim: Alan, não assisto mais seu canal, mas eu precisei passar por aquilo para entender junto com você o que me aconteceu. E hoje eu sou uma pessoa feliz. E é mais ou menos isso que eu também passei. Que eu precisei entender, e eu entendi estudando, né? Entendi obsessionado pelos temas que eu falo aqui para vocês. E foi um trabalho árduo. Fiz terapia, entendi os temas, estudei, fiz uma graduação em psicologia. E para conseguir superar. E aí eu vi que eu podia passar por todos vocês esses conhecimentos. Mas é para vocês terem uma sensação de que as coisas podem mudar, entende? De que o trauma não é só trauma, que você pode aprender com aquilo e superar. E o que eu digo é isso, que eu venci uma espécie de depressão ou sentimento de inadequação, tristeza, melancolia, pelo trauma. E não é pelo trauma, pela retraumatização, que essa pode te deixar no fundo do poço a vida inteira, mas enfrentando os traumas. Enfrentando o que eu passei, aprendendo o que eu passei. E é isso, talvez dá para vocês isso deu para vocês uma sensação de esperança, de o que vocês passaram de ruim pode permitir que coisas boas venham.